Diga graças a Deus, estamos de volta. Hoje, dia 13 do 1, né? Eu sou o pastor Carlos, estamos aqui diretamente de Fortaleza, como eu falei, né? Com a quarta-feira, onde nós denominamos de Ruminando a Graça e o Apostolado. Então, hoje nós vamos mergulhar profundamente no Evangelho da Graça, falando hoje sobre os dois Evangelhos. Mas antes de nós falarmos um pouco sobre isso, aliás, muito sobre isso, eu queria frisar algo que eu estava assistindo televisão logo depois que terminou o culto, né, aqui. E aí eu sempre assisto o reprise, né, dos jornais, e eu estava vendo que vai ter uma novela que vai passar. Isso me chamou muita atenção. Essa novela chamada de Gênesis, né, numa emissora aí que vocês devem saber qual é. E aí eu estava vendo, né, os atores e a produção. Realmente uma produção muito bonita, né? Uma preocupação muito bonita de retratar a história, né? Aí dentro vão ser 7 histórias dentro da novela, né? A história de Noé, aliás, Adão e Eva, aí depois vem a história de Noé, aí vem a história de Abraão, aí vem a história de Jacó, aí vem a história... são 7. E eu estava vendo ali que os atores e as atrizes, eles iam lá falar dos papéis. Brevemente eles falam dos papéis e de como eles estão vivendo esse momento. E eles falando, eu achei muito interessante que eles realmente estudaram para fazer a novela, mas eu fiquei impressionado com uma coisa, sabe, irmãos? Na verdade, eu fiquei horrorizado, porque dentre os personagens, porque veio um casal representando ali Adão e Eva, né? Aí depois veio outro casal representando o Abraão e a Sara e Abraão. Aí depois veio outro casal, aí veio a Raquel, também tinha a Lia, também tinha o Jacó. Enfim, os atores iam lá falar. E aí apareceu um ator que ia representar, e ele dizendo que, eu vi que estava lá vários diretores falando, dentre eles muitos arqueólogos, interessantes, que eles estudaram, né? E também pessoas que se especializam, né, no estudo da palavra de Deus, né, os teólogos, né? E aí falou um teólogo muito famoso aí no Brasil, que inclusive é adventista, né? E ele falando que ele realmente se passou por pente fino, né? Tudo que estava sendo mostrado, e ele via comparado com a Bíblia, e estava fielmente daquilo que a Bíblia falava. Mas eu quero ser bem breve dizendo o seguinte, que dentre os personagens que eles apresentaram, tinha um que eles disseram que tiraram da Bíblia, né, de nome Lúcifer. Meu irmão, meu Deus do céu. E aí tem uma cena desse Lúcifer, né, ele na praia com as asas abertas, né, como eu aprendi no sistema religioso, uma deturpação do Evangelho, porque na verdade esses personagens dizendo assim, olha, eu sou o único personagem que começa do começo até o fim das 7 histórias eu estou presente. Significando dizer que ele estava representando ali o ser espiritual do anjo caído. Só que não existe essa história na Bíblia. Não existe essa história de um anjo que se rebelou no céu e foi expulso do céu, e esse anjo se tornou o diabo aqui na terra. Irmãos, isso não existe. Aí depois dizem que o herege, né, sou eu que prego a graça através do apostolado. Né? Eu fiquei interessado, eu disse que ia falar isso aqui com vocês, mas eu queria hoje falar sobre os dois evangelhos, né? Isso foi ridículo, né? Quando eu vi, eu disse, eu não acredito nisso, né? Mas não existe base nenhuma bíblica na existência de um ser espiritual chamado diabo, ou Satanás, ou até mesmo Lúcifer. No Antigo Testamento, quando se referem a Lúcifer, estão falando de Cristo, era apontando para Cristo, um anjo de luz. Olha só. O sistema religioso usa, né, para falar sobre a queda desse tal anjo, né, Ezequiel 28, que ali fala literalmente do rei de Tiro, atenção, uma cidade, né, e eles usam também Isaías 14, que ali fala também do rei da Babilônia, e eles associam, né, a um diabo, a um Satanás, a um anjo caído. Isso é ridículo. Mas um dia eu também acreditava dessa forma e pregava isso, tá bom? Vamos àquilo que interessa nessa noite, e hoje eu vou falar sobre um apostolado, né, sobre o ensino dos dois evangelhos, né? Quero começar com 3 textos que estão lá em Efésios capítulo 4. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios 4. Efésios capítulo 4, versículo 4, diz assim:
Há um só corpo e um só Espírito. Interessante. Eu quero ler o 4, o 5 e o 6, né? Efésios 4, versículo 4, 5 e 6. O 4 diz assim: há um só corpo e um só Espírito. Há um só Senhor e uma só fé. Um só batismo. Olha, a Bíblia diz que só existe um só batismo, mas muitos conhecem o batismo do Espírito Santo, o batismo das águas, o batismo do amor, né? O batismo, e tem um monte, né? Na igreja católica de aspersão, na outra igreja lá, né? No ministério de imersão, e por aí vai. Mas a Bíblia diz assim, repetindo Efésios 4:4, há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo 6, um só Deus e Pai de todos. Eu quero começar dizendo para você, né, o que a palavra, o Evangelho da Graça nos garante, né, que existe um só, né? E hoje eu vou lhe mostrar através do apóstolo Paulo, porque ele nos falou sobre dois evangelhos, né? E se ele citou dois evangelhos, nós sabemos que somente um é verdadeiro. Você concorda comigo? Porque a Bíblia diz que só existe um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. E eu creio também que só existe um evangelho verdadeiro. Então, eu vou repetir mais uma vez. Paulo ele nos mostrou através do Evangelho da Graça dois evangelhos, né? Mas aonde foi que Paulo mostrou esses dois evangelhos? Aonde eu posso encontrar, né? Eu vou mostrar na Bíblia que Paulo fala, né, de dois evangelhos. A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias, né? E também eu vou te mostrar através da Bíblia, né, através do evangelho, que somente um desses dois é verdadeiro. O apóstolo Paulo, ele é tido como o apóstolo dos gentios. Ele foi levantado com o propósito de ser o apóstolo, de ser o pregador e de ser o mestre dos gentios. Quem são os gentios? A Bíblia, já repeti várias vezes aqui, não me canso de falar, a palavra de Deus nos mostra que Deus só se dirigia a dois povos. Sabemos que o mundo inteiro tem muitas nações e com isso vários povos, mas a Bíblia só fala de dois povos. Fala do povo judeu e do povo gentio. Quem são os judeus? Aqueles que nasceram em Israel. Quem são os gentios? Quem não nasceu em Israel é gentio. A palavra gentio significa estranho, estrangeiro, né? Então, eu quero lhe dizer aqui que Paulo foi levantado como apóstolo dos gentios, foi levantado como pregador dos gentios, né? E vamos ver isso. Abra comigo a sua Bíblia para você poder ver isso aqui. Tito, deixa eu ver aqui, Tito... Deixa eu abrir aqui a Bíblia aqui, só um minutinho. Abra comigo aí, 2 Timóteo, desculpa, segunda é a primeira aqui, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, onde é que a palavra de Deus nos mostra, 1 Timóteo 2,7. 1 Timóteo 2,7, abra comigo aí. Você vai ver para que foi que Paulo foi levantado, olha só. Para isso fui designado, ou para isso fui constituído, pregador, apóstolo e mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade e não minto, o texto diz. Isso aqui, eu queria que você pudesse estar realmente entendendo, porque Paulo foi levantado com um propósito. Qual foi o propósito? De ser o pregador, o mestre e apóstolo dos gentios. Somos nós, tá bom? Então, vamos aqui ao que a Bíblia nos mostra. Vamos lá. Paulo, o apóstolo dos gentios que não são judeus. Consequentemente, nosso apóstolo, né? Porque nós não somos judeus, isso é lógico. Então, eu vou aqui falar o que está escrito lá em Romanos capítulo 11, versículo 13, que é mais um ponto onde a Bíblia diz que ele é o nosso apóstolo. Ele diz assim, Romanos 11, 13, estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Olha como é tremendo isso aqui, Romanos 11, 13. Aí mais na frente aqui o texto diz o seguinte, na verdade, Paulo, ele revelou, né, aos Gálatas, né, a existência desses dois evangelhos, né? Então eu queria que você começasse a ver comigo Gálatas capítulo 2, versículo 7. Gálatas 2, 7. Gálatas 2, 7 diz assim, pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Preste atenção, olhos iluminados agora, mente de Cristo ativada. Aqui está mostrando dois evangelhos e eu espero que você possa enxergar.
O texto começa, Gálatas 2,7. Pelo contrário, reconheceram, olha, aqui está no sujeito oculto, né, no plural, reconheceram quem? Vai já falar. Que a mim, Paulo falando, a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos. Quem são os incircuncisos? Aqueles que não precisavam se circuncidar, que eram gentios. Então Paulo está dizendo assim, olha, para mim foi entregue o evangelho direcionado aos gentios, aos incircuncisos. Aí ele fala, assim como a Pedro, aos circuncisos. Quem são os circuncisos? Os judeus. Consegue ver os dois evangelhos? Então veja aqui, mostra de uma maneira clara esses dois evangelhos. Deu para ver, né? Um evangelho é o evangelho da incircuncisão, né? É o evangelho direcionado aos gentios, que somos nós, né? Que foi confiado a Paulo, né? E Paulo também diz que o evangelho da circuncisão, ou seja, aos judeus, foi confiado a Pedro. Então nós vemos dois líderes, Paulo e Pedro. A Paulo foi confiado o evangelho para pregar aos gentios e a Pedro foi confiado o evangelho para pregar aos judeus. Sacou aí? Vamos continuar. Dois evangelhos diferentes, né? Dois pregadores diferentes também, né? Se o evangelho da circuncisão, ou seja, dos judeus, né? Em Marcos, capítulo 16, diz o seguinte, Marcos 16, 16, diz assim, ó, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Eu li Marcos 16, 16, o evangelho da circuncisão. Paulo aqui não estava nesse local, aqui era Jesus, logo depois que ele ressuscitou, Jesus reuniu os 11, porque Judas tinha tirado a própria vida. Então, Jesus chamou os 11, né, e ele enviou os 11 dizendo assim, olha, quem crê e for batizado será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que iria acontecer no ano 70, que era o juízo para Israel com a queda do templo e a destruição toda de Jerusalém. Então ia ser salvo desse dia. Mas quem não crê vai ser condenado. Condenado a quê? A essa destruição. Espero que você esteja entendendo. Vamos dar aqui continuidade àquilo que realmente o texto está nos mostrando. Então eu li aqui para vocês Marcos capítulo de número 16, versículo 16, que mostra o evangelho da circuncisão. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Vamos lá. Agora, o da incircuncisão, o evangelho da incircuncisão, os que não precisam circuncidar, ou seja, os gentios que somos nós, ele veio através do apóstolo Paulo, direcionado aos não-judeus, que diz, Efésios 2,8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom, é um presente, é uma dádiva de Deus. Diga graças a Deus. Esse é o evangelho da incircuncisão, confiado ao apóstolo Paulo. Vamos lá. Então você vê aqui que são, na verdade, existem dois evangelhos, né? Diferentes, né? O evangelho aos gentios, que somos nós, né? Que Deus nos enviou pela boca de Paulo, ou seja, o evangelho da graça, e o evangelho aos judeus, que Deus encarregou a Mateus, encarregou a Marcos, a Lucas, a João, a Tiago, a Pedro, o evangelho aos circuncisos, o evangelho da lei. Preste atenção. Certa vez, Jesus de Nazaré enviou seus discípulos, né, e lhes disse para não se dirigirem, né, ou seja, não entrarem em caminho, não falarem com os gentios, os não-judeus. Vamos ver isso? Mateus capítulo 10, versículo 5. Mateus 10, 5. Por favor, acompanhem comigo, porque os discípulos que andaram com Jesus de Nazaré foram proibidos de falarem com os gentios. Isso aqui não se prega, né? Isso aqui não se fala nesses ministérios do sistema religioso. Mateus 10, versículo 5, diz assim, Jesus enviou estes 12, os 12 discípulos que andavam com ele, Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções, não se dirijam aos gentios, não falem com os gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Então, o que é que passava pela mente de Jesus nesse momento? Eu creio que o que passava na mente de Jesus é que na mente dele ele sabia que Paulo iria se converter 30 anos depois, ou mais, porque depois da obra redentora de Cristo, 30 anos depois foi que Paulo se converteu. Não sei se você sabia disso, porque eu não sabia. Eu passei 23 anos no sistema religioso e nunca soube disso. Então,
Jesus, na mente dele, sabia que ele ia levantar o homem para poder pregar para os gentios. Por isso ele pediu para os discípulos dele não se dirigirem aos gentios, tá bom? Então eu creio que o Senhor disse isso em primeiro lugar, né? Porque ele queria priorizar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Minha pergunta é, você sabe quem eram as ovelhas perdidas da casa de Israel? Os judeus, acertou na mosca, eles mesmos. E em segundo lugar, Jesus disse isso porque mais tarde, como eu falei, ele iria revelar o evangelho da graça ao apóstolo Paulo, que seria o apóstolo dos gentios, pregador dos gentios, né? E como eu li para você lá em 1 Timóteo 2,7. Então, ele não confiou isso aos 12 discípulos dele. Preste atenção. Mais uma vez aqui Paulo mostra claramente os dois evangelhos lá no livro de Gálatas. Vamos ver aqui? Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1,6. Gálatas 1,6 diz o seguinte: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem, preste atenção, outro evangelho. Olha como é interessante isso aqui. Você que está entrando agora, que está nos vendo agora, né, eu queria dizer para você que nós estamos falando aqui que Paulo um dia revelou, através da sua palavra, através do evangelho da graça, que existem dois evangelhos. O sistema religioso está pregando um evangelho, tá bom? O evangelho da graça é esse que eu tenho pregado aqui, que é o que o apóstolo Paulo pregava, que é o evangelho único e verdadeiro. Mas existe um outro evangelho que foi confiado aos judeus. Esse evangelho que foi confiado aos judeus é o que o sistema religioso está pregando. Preste atenção que isso aqui é muito sério. Vamos lá. Paulo disse, vocês foram chamados na graça de Cristo, Paulo falando aos gentios. Aos gentios da Galácia. Vocês foram chamados na graça de Cristo e estão passando para outro evangelho. Vocês conseguem ver aqui dois evangelhos de novo? A existência de dois evangelhos? Vamos ver agora Gálatas 1,7. Abra comigo Gálatas 1,7. Gálatas 1,7 diz assim, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Meu irmão, isso aqui é muito sério. Paulo agora está nos falando que existiam pessoas perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Olha como isso é sério. A mesma coisa está acontecendo, sempre aconteceu. Mas Deus tem levantado um povo, Deus tem levantado uma geração com a mente de Cristo ativada para poder trazer o verdadeiro evangelho e anunciar a verdadeira boas novas para você que está me vendo. Você consegue entender isso? Muitas pessoas aqui em Fortaleza, né, e principalmente pastores, líderes, eles acham que eu estou desviado, que eu estou desigrejado. Eu realmente me afastei, mas eu me afastei dos alçapões que têm prendido homens e mulheres de Deus aqui na mente. Eu não estou desviado, porque eu não consigo. Como é que a igreja vai se desviar da igreja? Como é que a igreja deixa de ser igreja? Eu fui feito igreja. Você também, se for um eleito, foi feito igreja também. Templo e morada do Espírito Santo. Amém, querido? Vamos lá. Então, eu queria que você marcasse aí na sua Bíblia, ou então escrevesse aí no caderno, né? A palavra pessoas. Vou ler de novo aqui, Gálatas 1,7. Que na realidade não é outro evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas, o texto diz, então eu queria que você circulasse na sua Bíblia aí a palavra pessoas, algumas pessoas, né? Quem seriam essas pessoas? A quem Paulo estava se referindo? Aqui está um sujeito oculto. Vocês querem saber quem são esses aqui que Paulo está se referindo? Eu só digo uma coisa para vocês. Se nós não conhecermos, né, o texto e o contexto, vai ficar muito difícil, né, para nós aqui sabermos quem são essas pessoas, né? Quem seriam estes, que o texto diz, que estavam perturbando e querendo perverter o evangelho de Cristo. Isso aqui é muito sério, mas nós vamos descobrir. Aguarde que você vai ver quem são essas pessoas. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas 1, 8. Gálatas 1,8 diz assim, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Meu irmão, grifa isso na sua Bíblia. Mas ainda que nós, Paulo dizendo ele e Barnabé, ainda que nós, eu e Barnabé,
ou um anjo do céu pregue a vocês um evangelho diferente daquele que lhes temos pregado, que seja amaldiçoado. Então Paulo está falando que esse evangelho, ele era um evangelho diferente, porque o verdadeiro evangelho era Paulo que pregava, né? Que era o evangelho da graça de Cristo. Você pode dizer graças a Deus? Então qualquer pregação, escreva o que eu vou dizer, grave o que eu vou falar agora, qualquer pregação ou qualquer ensino que não vier, né, da graça de Deus, onde está a mensagem da graça de Deus? Ela está contida dentro das 14 cartas do apóstolo Paulo, de Romanos a Hebreus. Então qualquer pregação ou qualquer ensino que não vier da graça de Deus em Cristo Jesus, não é o verdadeiro evangelho. Não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho tem como fundamento a graça de Deus em Cristo. Vamos conferir? Confira comigo isso. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Aqui nos mostra que o apóstolo Paulo foi esse homem que recebeu do próprio Deus a revelação do evangelho da graça. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, Paulo falando, eu como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre esse alicerce. Contudo, veja cada um como constrói. Preste atenção, Paulo falando aqui, né? Tremendo. O que é que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer que o fundamento, o alicerce do evangelho, da graça de Deus, não é outro. Ou seja, não tem outro. Qual é o alicerce da graça de Deus? É Cristo. Se você não está ouvindo, né, este evangelho da graça, onde você está congregando, se você não está ouvindo o evangelho que o apóstolo Paulo nos traz de Romanos a Hebreus, onde você está congregando, onde você está, se reúne como igreja, saiba que você não está ouvindo o verdadeiro evangelho. Isso aqui é muito sério, meu irmão. Mas o outro evangelho, aquele outro que o apóstolo Paulo disse, que era anátema, que era amaldiçoado. Olha como é forte. E ele disse para você não receber. Lembra que eu li isso aqui? Ele não receba, porque esse evangelho é anátema. Isso aqui é muito forte, meu irmão. Então creia que Jesus Cristo é a personificação da graça de Deus. Presta atenção. E se você não está ouvindo sobre essa graça, está ouvindo outro evangelho, aquele amaldiçoado, o da fogueira santa. Você está ouvindo o evangelho do sacrifício, do pagar preço, do copo d'água antes da oração, da caneta ungida, né? Esse é outro evangelho, porque o verdadeiro evangelho é o evangelho de Cristo. Você pode dizer graças a Deus? Você está ouvindo aquele evangelho que pede para você sacrificar, para você jejuar, para você subir em monte, para você pagar preço. Quero te dizer que o preço já foi pago. Você está pagando um preço que já foi pago. Você está tentando se justificar com o seu corpo. E nós não estamos no ministério da carne, nós estamos no ministério do Espírito. Diga graças a Deus por isso. Agora eu quero dizer que esse caldo aqui que ele está falando aqui vai esquentar, vai engrossar, ou melhor dizer. Gálatas capítulo 2, versículo 6 agora. Gálatas capítulo 2, versículo 6 diz assim, olha, quanto aos que pareciam influentes, olha aí o que Paulo está dizendo, ó. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então não faz diferença para mim. O que eles eram no passado, está no passado aqui, ó, eram, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Ele diz, ó, tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ainda está oculto aqui, né? O sujeito aqui está oculto. Tais homens, está oculto. Né? Mais uma vez, eu queria que você circulasse a sua Bíblia, essa palavra, essas duas palavras, tais homens, aqueles, né? São sujeitos ocultos. Olha aí, isso aqui é muito forte. Então o texto diz assim, ó, o que esses homens eram, olha, isso não me acrescentou em nada. O que eles estão fazendo, Paulo falou, não me acrescentou em nada. Vamos continuar. A pergunta agora é, quem será, em Gálatas capítulo 1, 7, essas pessoas, como eu li, né? E em Gálatas capítulo 2, versículo 6, esses tais homens, está no plural aqui e sujeito oculto, né? Então vamos ao contexto do texto.
que com certeza nós vamos descobrir quem estava perturbando e querendo perverter o evangelho da graça de Cristo lá em Gálatas, né? Lá na Galácia. Vamos ver aqui. Eu queria aqui chamar a sua atenção pela maneira que Paulo falou. Queria muito chamar a sua atenção. Olha só a autoridade, olha só a ousadia que ele tem ao dizer quanto aos que pareciam no passado, ó, pareciam influentes, pareciam ser alguma coisa em outro tempo. Ele está se referindo na época da lei. Em nada me acrescentaram. Por que Paulo disse assim, olha, esses homens aí não me acrescentaram em nada? Por quê? Porque nós sabemos que Paulo, ele andava em novidade de vida. Novidade de vida aqui é que ele não servia mais a Deus no templo. Paulo não servia mais a Deus através de obras. Paulo servia a Deus em espírito e em verdade. Diga graças a Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 7. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos, né? Olha aí, já está aparecendo o primeiro. Então o primeiro apareceu, era tudo no plural. Então se está no plural é porque não é só um, mas o primeiro aqui já apareceu em Gálatas capítulo 2, versículo 7. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Dois evangelhos, e o nome de um já apareceu. Já apareceu o nome do primeiro, Pedro, mas lembrem, pessoas, tais homens, está no plural. Vamos lá, vamos continuar. Gálatas capítulo 2, versículo 8. Gálatas 2:8 diz assim: pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Olha aí mais uma vez aqui os dois evangelhos diferentes, estou lendo aqui, com pregadores diferentes. E agora vamos mostrar quem na verdade eram essas pessoas na sua totalidade. Vamos ver? Gálatas 2:9. Gálatas 2:9 diz assim: reconhecendo a graça que me fora concedida, aí ele começa a falar o nome deles, ó, Pedro, João e Tiago. Pedro, Tiago e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita para mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles, plural, ó, concordaram em que deveríamos, Paulo e Barnabé, nos dirigir aos gentios, que somos nós, e eles, Pedro, Tiago e João, aos circuncisos, os judeus. Você consegue ver aqui claramente isso, irmãos? Olha como isso aqui, você quer mais claro, você quer que eu desenhe aqui, irmão? Abençoado, preste atenção, aqui existem dois evangelhos. O evangelho que foi confiado ao apóstolo Paulo é o evangelho da graça. O evangelho que foi confiado a Pedro, Tiago e João é o evangelho da lei, a circuncisão. E o que está sendo pregado aí nessas igrejas evangélicas e católicas é o evangelho da circuncisão. Eu não estou falando o nome de ninguém aqui, eu não tenho nada contra as pessoas, são meus irmãos e eu amo. Mas a doutrina que eles estão pregando estão prendendo as pessoas na mente. Preste atenção nisso aqui, meu irmão. Quando conheceram, né, ou reconheceram, diz o texto, a graça. Então, quem foi que conheceu e reconheceram a graça? Esses eram os que estavam inquietando, aqueles que estavam transtornando o evangelho da graça de Cristo. Quem são? Disse o nome aqui. Nós descobrimos quem eles eram. Paulo está falando que era Pedro, Tiago e João. Está escrito ou não está? Essa é a verdade bíblica, abençoado e abençoada. Quando eu conheci isso aqui, quando eu entendi isso aqui, eu fiquei impressionado. Mas só consegue entender isso aqui quem realmente está disposto a conhecer a verdade e viver na verdade, tá bom? Eu fiquei impressionado quando eu vi isso aqui, irmãos. Gálatas capítulo 2, versículo de número 11, você pode abrir? Gálatas 2:11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o, ou seja, repreendi-o face a face por sua atitude condenável. Olha a moral de Paulo aqui. Olha quem foi Pedro. Pedro andou com Jesus de Nazaré, irmão. Jesus Cristo de Nazaré, Pedro conheceu, caminhou com ele. Mas a Bíblia está dizendo aqui que ele começou
a fazer o quê? Ter uma atitude condenável, diz o texto, vou ler de novo, Gálatas capítulo 2, versículo 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o, ou seja, repreendi-o face a face, por sua atitude condenável. Paulo, na autoridade do Espírito Santo, ele repreendeu a Pedro, porque ele estava inquietando, porque Pedro estava transtornando o Evangelho da Graça, estava com uma atitude, diz o texto, condenável. Olha como é forte isso aqui. Mas hoje em dia, irmão, quero falar uma coisa para você muito sério. Hoje em dia, muitos estão agindo dessa forma. Como? Com atitude condenável. Como eu tinha uma atitude condenável? Eu passei 23 anos da minha vida com atitude condenável. Mas por ignorância, eu pensava que estava servindo a Deus com isso. Mas eu não estava servindo e seguindo a religião. Era isso que eu fazia. Vamos continuar aqui. Muitos estão hoje tendo uma atitude assim, pregando a lei, pregando o judaísmo, pregando condenação, pregando o sacrificar. Sabe de uma coisa? Cristo na cruz foi o último sacrifício que Deus recebeu. O último. Aliás, tem bastante pessoas que realmente ainda não entenderam. Eu prego aqui, tem muitos que ficam vendo meus stories, né? Você que está aí, você assiste meus stories, você lê meus stories, você vê as pregações e há uma luta na sua mente. Muitos estão dizendo que não, como é que o cara traz uma palavra como essa? Eu preguei nesse instante falando sobre pecado. Está aí no meu story, depois dá uma olhadinha, né? Aí as pessoas ficam me criticando e não conhecem o Evangelho da Graça. É isso que acontece. Quando não se conhece, se criticam. Pare, pense, seja sensato, veja se o que eu estou falando tem sensatez. Vamos ver aqui, continuar aqui. Vamos aqui. Você sabe o que significa análise sintática? Você sabe o que é isso? Estudou português? Eu não sou muito bom em português não, mas eu decorei isso aqui para poder falar para vocês. O que é uma análise sintática? Né? É você ler a frase perguntando para a frase e invertendo, né? De trás para frente. Para que você entenda o que você está lendo. Interessante isso aqui. Análise sintática de Gálatas 2,14. Vamos fazer aqui a análise sintática de Gálatas 2,14? Vou ler primeiro Gálatas 2,14. Diz assim, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei, ou seja, repreendi a Pedro diante de todos. Vou fazer uma análise sintática desse texto. Diz o texto, quem não estava andando corretamente de acordo com o Evangelho? Quem era que não estava andando corretamente de acordo com o Evangelho? Isso aqui é fazer análise sintática. A resposta qual é? Está lá em Gálatas capítulo 2, 9. Gálatas 2, versículo 9. Pedro, Tiago e João. Análise sintática é fazer isso aqui. Isso é, analisar o texto, e o contexto para entendermos o que Paulo estava falando. Vamos lá? Então Paulo aqui, nós vemos aqui que Paulo exortou a Pedro, e os demais, porque eles não estavam andando corretamente. Ou você crê no Evangelho, ou você não crê no Evangelho. Hoje mesmo eu vi uma postagem de uma pessoa, eu não quero citar nome, aqui no Facebook, e essa pessoa postou algo dizendo assim, só Deus sabe o que um pastor que lida com libertação passa. Olha o que ele colocou, só Deus sabe o que um pastor que lida com libertação passa. E eu posso dizer para você que eu respondi esse irmão, eu falei para ele assim, peraí, mas que libertação é essa? Se Cristo já nos libertou, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E aí quando eu falei isso, você sabe o que ele disse? Ele disse para mim assim, irmão Carlos, eu também creio assim. Cada um tem a sua maneira de crer. Olha o que ele disse, cada um tem a sua maneira de crer. Nós temos propósitos diferentes. Quando ele falou isso, eu também respondi, eu disse assim, meu irmão,
Ah, sim, meu irmão, se você está dizendo que crê assim, eu tenho que respeitar. Mas você tem que ver, né, você tem que reconhecer que o que você está, naquilo que você está crendo não tem base no Evangelho. De maneira alguma. Não tem base no Evangelho. E aí eu mostrei para ele, isso aqui ele disse, amém. Então as pessoas querem crer dessa maneira. E muitos não podem crer. Por quê? Porque não foram chamados para crer dessa maneira. Entendeu? Vamos continuar aqui. Eu queria aqui nesse momento fechar, como diz o outro, né, com chave de ouro. Agora você vai saber qual é o verdadeiro evangelho, mas eu vou te adiantar. O verdadeiro evangelho é o evangelho da graça do Cristo que ressuscitou e confiou a Paulo. Não é o de Jesus de Nazaré. Esse é o outro evangelho que Pedro, que Tiago, que Mateus, que Marcos, que João, que esses homens pregavam. O evangelho aos judeus, tá bom? Então eu vou te mostrar aqui algo tremendo. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 14 a 16. Diz assim: de fato, olha só, de fato, quando os gentios que não têm a lei, irmãos, olha, os gentios, que somos nós, gentio, vou repetir, judeu é quem nasce em Israel, gentio é quem não nasce em Israel, então nós somos gentios, presta atenção. De fato, quando os gentios que não têm a lei, detalhe, a lei foi feita para os judeus, só para os judeus, e a lei não existe mais, porque o fim da lei é Cristo, presta atenção. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que essa lei ordena, torna-se lei para si mesmos, embora não exista lei para eles. Olha só, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e o pensamento deles. Ora a consciência deles os acusa, ora a consciência deles, dos gentios que praticam a lei, os defende. Então vive numa confusão. Preste atenção que isso aqui é muito sério. A lei não foi feita para os gentios. O que é a lei? Que lei é essa? A lei mosaica, que consistia em jejuns, em batismos, né, em consagrações, que é mais em subidas em montes, em guarda de sábado, apresentação de criança, eles chamam de Santa Ceia, mas é a Páscoa judaica. Tudo isso aqui fazia parte da lei. Tudo isso aqui os evangélicos fazem. Tudo isso aqui os católicos também fazem. E muitos não sabem dessa verdade. Eu não tenho nada contra os homens. Minha luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Principado e potestade não são demônios. Principados, a origem da palavra é príncipes, potestades, poderes. Então, a minha luta são contra principados, aqueles que exercem uma posição de autoridade. Era isso que Paulo falava. A minha luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Olha só. Então, eu estou aqui falando, não estou denigrindo, né, nem aqui desfazendo das pessoas, mas eu estou trazendo a verdade do Evangelho. Eu vou ler mais uma vez. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, o que a lei ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuindo lei, pois mostram as exigências da lei, mostram que essas exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e o pensamento deles. Ora, a consciência e o pensamento acusa esses gentios, ora, a consciência e os pensamentos defendem. Vive uma luta aqui na mente, ó. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. Olha o que Paulo está dizendo, o meu evangelho. Paulo está escrito isso aqui, eu estou lendo Romanos 2, 14 a 16. Irmão, isso aqui é muito forte. O verdadeiro evangelho é o do Cristo ressuscitado, que habita em mim, que habita em você, se você realmente está aqui me ouvindo, dando atenção ao evangelho da graça. Eu quero lhe dizer que uma palavra como essa não é para qualquer pessoa. Se você está me vendo, se você está entendendo, você é um privilegiado, irmão.
né? Toda a honra e toda a glória ao Cristo que ressuscitou, porque Ele me chamou para realmente fazer isso que o apóstolo Paulo fazia, poder ajudar os irmãos a serem libertos da mente. Eu dou graças a Deus todo dia, sabia, irmão? Todo dia eu agradeço a Deus. Sabe por quê? Pela vida do pastor Joseph Prince, lá de Singapura. Em 2017 eu comecei assistindo as ministrações desse homem, mas eu não conhecia a graça como ela é, nem o apostolado como tem que ser. Então, mas o que ele pregava já era muito para mim. Aí depois eu comecei a acompanhar o Maurício Fragali, no Rio de Janeiro, um pastor lá abençoadíssimo, mas eu também não conhecia a graça como ela é, nem o apostolado como ele tinha que ser. Aí eu conheci o pastor Marcos lá em São Paulo, que foi ali um desatar na minha mente, me ajudou muito, sou muito grato a Deus pelo ajuda do pastor Marcos. Mas como eu disse para você, eu não conhecia a graça como ela é e nem o apostolado como ele tem que ser. Aí eu conheci o pastor Pedro Keller, lá no Rio de Janeiro, outro homem de Deus que prega a graça, que prega o apostolado. Mas aí ainda faltava algo mais, irmão. Ainda faltava algo mais. Eu sempre declaro aqui que nós somos seres, né, que evolutivos, nós estamos crescendo, estamos evoluindo, né? A Bíblia diz, ainda que o nosso homem exterior, aqui o homem, nosso homem corpo, carne, a cada dia se corrompa, o nosso homem interior, o espírito, se renova a cada dia. Então eu estou crescendo. Aí foi quando eu conheci o Cristiano França, no Rio de Janeiro, homem de Deus que prega a graça como é, né? E o apostolado como ele tem que ser. Aí depois eu conheci o pastor Geraldo, né? Que é o irmão Geraldo Moraes, lá no Rio de Janeiro. A irmã Jaqueline, o Miguel, né? Lá no Rio de Janeiro, pregam a graça como ela é e o apostolado como ele tem que ser. Elson de Jesus, na Bahia, prega a graça como é e o apostolado como tem que ser. E a cada dia eu estou crescendo com esses homens, né? E eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando, porque muitas pessoas pensam que eu me rebelei, né, com o ministério que eu fazia parte. Eu não me rebelei, não. Eu me rebelei contra a doutrina que é lançada sobre a vida dos gentios. Eles não sabem disso. E o meu dever é poder trazer esse entendimento. Talvez você esteja rindo nesse momento, ou não, esteja dando crédito ao que eu estou falando. Mas eu quero dizer para você que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Nós somos livres, mas por sermos livres, nós não podemos ser libertinos. Nós somos livres de todo jugo, de toda condenação, de toda religião. Nós somos cristãos, nós não precisamos, né, de religião, porque Deus estava em Cristo reconciliando com Ele mesmo o mundo, as pessoas. Entendeu, meu querido? Então, eu quero ir ficando por aqui, dizendo para vocês, né, que o verdadeiro evangelho é o do Cristo ressuscitado, que mora em mim e mora em você. Esse evangelho foi confiado ao apóstolo Paulo, como eu li aqui. Se você não ouviu, você pode voltar porque vai ficar gravado. Tá bom? Eu vou ficando por aqui agradecendo a Deus pela sua vida, lembrando que nós nos reunimos aqui presencialmente na quarta-feira, tá bom? No domingo, próximo domingo, a partir das 18h30, se você quiser vir aqui, vai ser uma bênção, vai ser uma honra para nós recebê-lo. Nós nos reunimos aqui na rua Dr. Francisco Gadelha, 805, no bairro Luciano Cavalcante, Fortaleza. Tá bom? E também, dia de segunda-feira, nós fazemos uma live. Essa live é feita no Instagram, PR Carlos Vilmar, a partir das 20h30, tá bom? Eu vou ficando por aqui, louvando a Deus pela sua vida, tá bom? Obrigado. Andresa, chega aqui, por favor. Vamos dar aqui o... Se você entendeu, né, o que foi falado, o que foi ministrado nessa noite, ou não entendeu, coloque aí nos comentários, faça sua pergunta. Você pode fazer a pergunta aí nos comentários, pode ser? Aí você pergunta, aquilo que você não entendeu aqui, você pode, eu tenho o maior prazer em responder para você. Eu vou ter o maior prazer, tá bom? Andrés? Só ali. Obrigado. Só para finalizar para mim aqui. Olha só, vou ficando por aqui, tá bom? Nós somos o MEG, Ministério Estamos em Graça, diretamente aqui de Fortaleza, tá bom? Fica na graça, na paz, né, do Senhor. Aqui nós não dizemos Deus te abençoe, nós dizemos aqui glória a Deus pela sua vida, abençoado, porque você já é abençoado. Graça e paz e até a próxima.